Boa noite a todos. Hoje voltamos a apresentar mais um programa Vem Amigos. O programa Vem Amigos passa na BATV ao vivo no canal 20 e 520 em HD e também pelo site da BATV ao vivo. E também pelas redes sociais do programa Vem Amigos. Hoje nós temos uma homenagem interessante. Cláudio Duarte, que foi ex-jogador de futebol e também treinador, e continua sendo treinador, considero eu, um treinador de destaque em gauchão, campeonatos brasileiros também, e também pelo Inter e Grêmio. Isso que é bom lembrar. Ele foi destaque no Internacional e no Grêmio, na sua carreira vitoriosa. E é bom lembrar que nós vamos apresentar 4 blocos neste programa. Nós vamos primeiro homenagear o Inter e o Grêmio e Cláudio Duarte como treinador. Depois nós vamos homenagear o telespectador campeão e também vamos homenagear o Cláudio Duarte como ex-jogador de futebol, toda a sua carreira, e também vamos homenagear ao final ele como treinador do Internacional e do Grêmio e também de demais clubes brasileiros. Bom dia, boa noite, Cláudio Duarte. Eu cumprimento a todos, prazer em encontrar o Ademir aqui contigo. Eu agradeço o convite. E certamente nós vamos aqui mexer com lembranças positivas, porque a gente que viveu esse futebol durante tantos anos, tivemos coisas boas, tivemos insucessos, aprendemos a ser gente dentro desse futebol. Então eu me coloco à tua disposição. Boa noite. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Cláudio. É um prazer muito grande tu estar aqui com a gente, né? Boa noite a todos. Então nós vamos iniciar aqui a homenagem a Cláudio Duarte e a dupla Grenal, mostrando 2 jogos, um pelo Internacional e outro pelo Grêmio, como treinador. Vamos lá, ao Internacional inicialmente, 1978, Cláudio Duarte. 1978, aí foi o ano que eu comecei como treinador, resultado 2-1 contra o Grêmio do inesquecível Tele Santana. Tele Santana? Isso, Tele Santana era o treinador do Grêmio. O empate do Grêmio tinha sido um gol do Valdomiro e depois desse 1-1, quase no final do jogo, num cruzamento, o Valdomiro olha lá. Estreando como treinador foi e campeão. Foi o ano que eu comecei como treinador. Eu tinha lesionado e fui dado como inutilizado em dezembro de 77. Em 78, no dia 15 de março, o Inter fez uma troca e pediu... Olha lá, com aquele de branco lá em cima. Quem é que está no centro lá em cima? Lá no meio de branco lá, é essa figura impoluta, como diz o outro. Campeão gaúcho de 1978 com seus colegas que jogavam com você. Eu era colega deles todos, né? Sim. E aí eu tinha 26 anos apenas. Eu comecei como treinador por uma necessidade, era para ser treinador interino por alguns dias. E acabou que foi dando certo, e quando a gente notou... Já estava como treinador, aí eu tinha contrato de atleta ainda, houve uma rescisão do meu contrato de atleta e eu fiz um contrato de funcionário do clube, no cargo de supervisão técnica. E exerci, paralelo, como treinador, até 79, até mais ou menos junho de 79, quando eu saí do cargo como treinador, que era o cargo extra, e voltei a ser o supervisor técnico durante aquele ano. E pelo Grêmio também, vamos ver um título aí como treinador. Pelo Grêmio ali, ó. Campeão gaúcho de 1900. Assis. E olha quem está no gol. Olha quem é o gol. Ademir Maria. Olha quem é o gol. Pô, finalmente, né? Ademir Maria no gol. Olha Ademir Maria. Olha os lances lá, cara. Nós estamos homenageando o Cláudio Duarte e o Ademir Maria. Um prazer muito grande, Mas infelizmente perdemos, né? O Cláudio tinha uma grande equipe também, comandada por ele, né? Tinha todas as condições de ser campeão realmente. De um lado Ademir Maria e do outro Mazzaropi. Exatamente. Grêmio campeão gaúcho de 1989, o primeiro título pelo Grêmio. Mas essa decisão não foi nesse dia, foi aí nos pênaltis, né? Isso, lá nos pênaltis. O último quem bateu foi o Cuca. O Cuca, que nem era ele. Não conseguiu, bateu forte. Não, nem era ele. Para bater não era ele. Não era ele. E aí, daqui um pouquinho, eu ali do lado, eu vi que ele saiu correndo para ir lá bater o último e foi
um gritedo, todos nós, né? Não é o Cuca, não é o Cuca, não é o Cuca. Ele saiu correndo, foi lá e chutou meia bola, meio chão. Foi meia bola e meio chão. Exatamente, tem uma passagem aí que eu posso contar, até hoje ele conta, o Cuca, né? Que tudo realmente não era para ele bater, porque ele tinha perdido. Ele tinha perdido um pênalti, né? Ele tinha perdido já num jogo anterior. Um pênalti, né? E não era ele, era o Almir. Isso. E ele tomou a frente, saiu correndo, foi lá e bateu. Se ele erra, eu enforcava ele depois do jogo. Exatamente. Aí eu fui no ouvido dele e disse para ele: eu sei onde tu bate e que tu perdeu o pênalti. Se tu não bater forte, eu vou pegar o pênalti. O Ademir era pegador de pênalti. Não, e tu só não pegou porque ele esmagou a bola entre chão e pé e a bola saiu meio aqui cucurucando. Exato. Então é isso. Então nós mostramos Seu agora... Alex Estiva, aquela mala sem alça. Nós homenageamos agora Cláudio Duarte como treinador da dupla Grenal. Nós vamos aos comerciais e em breve retornamos com o próximo bloco. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. A ganhadora, Rafaela Alves, não foi encontrada pela produção. Nós não conseguimos encontrar a mesma para entregar a camiseta, né? Mas nós vamos continuar insistindo, né? Porque até o momento todos nós conseguimos encontrar. Já foram 7 camisetas, né, que foram entregues, mas a produção vai continuar tentando entregar a camiseta a Rafaela Alves. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aí o vídeo. Telespectador, preste atenção à pergunta. Qual foi o primeiro clube campeão da Libertadores da América? Em qual ano foi? Ó, de novo, vou repetir a pergunta. Qual foi o primeiro clube campeão da Copa Libertadores da América e em qual ano foi? Você responde a pergunta nas redes sociais do programa Vem Amigos, no Facebook, Instagram e no YouTube e concorre a essa camiseta do Clube do Seu Coração.
Agora nós vamos para fazer o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio da camiseta para quem respondeu de forma correta a pergunta. Vamos aqui com o nosso amigo aqui, o Cláudio Duarte. Só tirar o nome, mostrar para a câmera ali. Vamos ver quem é que ganhou a camiseta, né? Se for um amigo meu, não vale. Yuri Kinobi. Yuri, vou mostrar para a câmera ali, por favor. Tá mostrando? Isso. Ó. Yuri Kinobi é o ganhador. A produção vai entrar em contato com o Yuri Kinobi e ele vai vir receber ao vivo ou no escritório do programa Vem Amigos a camiseta do clube do seu coração. Exatamente. E se ele tiver 2 corações, como é que ele faz? Ele recebe as 2 camisetas. As 2 camisetas. O Tinga na próxima semana vai receber 5. Eu sei. E o Cláudio hoje vai receber 2. Então é bem assim. Então nós vamos para os comerciais e em breve nós retornamos com um dos blocos mais importantes do programa, a homenagem a Cláudio Duarte como ex-jogador e jogador de futebol. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos a um bloco de destaque no programa. Qual bloco? Cláudio Duarte, a homenagem quando ele foi atleta pelo Esporte Clube Internacional. Ele obteve muitos títulos. Ele foi octacampeão gaúcho junto com o Valdomiro. A gente vai contar essa história. Outra história interessante que o próprio Cláudio Duarte vai contar foram os títulos obtidos por ele, né? Então nós vamos iniciar agora, vamos fazer aquela pergunta para o Cláudio Duarte, que a gente sempre faz aqui no programa. Quando iniciou a sua história, Cláudio Duarte, no Internacional? Ou foi a... Essa história ela começou em agosto de 1968, quando eu, residente no distrito de Charqueadas, então município de São Jerônimo, fui convidado, depois de ter muita sorte, né, de ter um senhor de Porto Alegre ligado ao futebol daqui, assistindo um jogo da Várzea lá na minha cidade. E eu que não gostava de jogar futebol, que só jogava salão, casualmente naquele dia pediram para eu jogar porque tinha faltado gente. E aí eu joguei, ele viu e me convidou para vir passar uma semana de testes no estádio dos Eucaliptos com o meu ídolo, meu grande amigo, inesquecível, Abílio dos Reis. E o seu Abílio me recebeu
E eu fiquei de segunda até sexta-feira, em testes, num juvenil que era uma máquina, com Celso Botega, com Escurinho, com Flávio Augusto, com Edson Scott, Luiz Carlos, Marco Aurélio Berger, Carpegiani, Escurinho, Jangada, Rubens, Jaime Mônaco, Mosquito. Era um juvenil que era um terror. E eu tive a felicidade de, nos treinamentos, participar de forma positiva. E o seu Abílio entendeu que eu deveria ficar. Eu era volante na época. E eu fiquei na reserva de um cara que não jogava nada, que era o Carpegiani. Tá? Tu imagina quando é que eu ia jogar. E 60 dias depois dessa participação nos testes, eu comecei a participar. E naquela época, o titular do Júnior, né, entrava e era 5, 6, 7, 8. Né? Quando eles faziam o score, o seu Abílio tirava os 11 e botava a baba, como ele dizia. Entrava os 11 reservas. E a gente só jogava quando era assim. 60 dias depois eu pedi para ele para ir embora. E ele, por quê? Porque com o que o Carpegiani joga, eu não vou jogar nunca. Ele joga 100 vezes mais do que eu. E eu não vim para cá, estou aqui sozinho e não estou vendo espaço, né? Ele, mas fica mais uma semana, mais uns 10 dias então para a gente ver. Quando teve uma excursão, naquela época o Júnior do Internacional, ele dava espetáculo. E eu falo espetáculo de boca cheia. Espetáculo pelo interior. A gente saía para jogar 2 semanas, 20 dias, viajando. A cada 2 dias tinha um jogo. E naquela excursão, teve um jogo numa terça-feira em Santo Cristo, lá na região de Três Passos, 13 de maio. Lá. E nesse dia, o primeiro tempo estava 0-0. E o seu Abílio muito brabo, porque estava 0-0. Começa o segundo tempo, não tinha 10 minutos, e ele reclamando de todo mundo. E ele estava tentando descobrir um lateral direito, porque o Reginaldo, que foi para o Esportivo, tinha deixado aquela vaga. O Reginaldo, que está em Bento hoje, que é um cara sensacional. E aí eu estou do lado do seu Edir Marques da Cruz, que era um massagista, e o seu Abílio diz para o Edir assim, esse é mais um que eu estou botando e não vai dar certo como lateral, que era um zagueirão que tinha. E eu olhei para ele, ele olhou para o lado e eu disse, ô, seu Abílio, bota eu lá. E ele disse, mas tu é volante, tu não sabe jogar. Mas o senhor está botando qualquer um, bota eu lá. Ele me colocou, tá bom, entra lá. E eu entrei. Como eu era meio campista, primeira bola eu já fui para o apoio, cruzei o escuro 1-0. Saiu a bola, saiu de novo, fui no apoio de novo, cruzei a segunda, 2-0. Ganhamos o jogo de 4-0. Aí o seu Abílio me disse aquela frase que ficou na história para mim, né? Tu não joga nada, tu não sabe marcar ninguém, eu vou te treinar como lateral 30 dias, para ver se tu aprende a marcar, fazer cobertura, porque tu só sabe fazer o jogo característico de meio campista. E eu fiquei 30 dias. Se tornou lateral. Aí eu virei lateral por causa que eu notei que o primeiro jogo como na equipe principal do Inter, que ano foi? O meu primeiro jogo na equipe principal foi em 69 mesmo, que ainda juvenil. Vamos ver ele. Eu tinha 18 anos, hein? Sim, vamos ver. Você subiu com 18 anos. 18. Primeiro título de Claudio Dort, vamos ver. Eu subi aos 18 anos. Levanta a Gainete para a divisória, cortou de cabeça para o Grêmio, Paíca voltou a bola para a Internacional com Tovar, Tovar está sobre a linha da marcatória do meio de campo, pedalando, tentando bater a Paíca, mandou a Sérgio. Sérgio manobra, dando uma volta no aniversário, que é Paíca, lançando em profundidade para Valdomiro, falha, Everaldo, pode marcar, Valdomiro, atira, gol! Gol de Valdomiro! Mas o árbitro anula o gol! O árbitro anula o gol e eu não entendo a anulação. Vamos olhar para o relógio. 14 minutos e meio. O que houve, Lazier? Ele só pode ter dado o impedimento ao Pedro Pereira, mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu na corrida ao Everaldo, se apossou do lançamento do Sérgio e fez o golo. O juiz deu impedimento. A sua posição é muito boa, inclusive para depor, Pedro. O árbitro trina o apito, termina o jogo. O Internacional é campeão gaúcho de 69. O campo é invadido, apesar do espaço
esforço do policiamento. Os jogadores... Esse é o primeiro título. Duas coisas para registrar. Primeiro, deu para ver que o lazer não era tão colorado assim, né? Era, né? Eu não tive a sorte de participar desse jogo. O meu primeiro jogo na equipe principal foi contra a seleção de Rivera. Né? Foi a minha primeira viagem de avião DC-3 da Varig, aquele que parava no chão, não era assim, lembra? Aquele pequenininho. O Edson Madureira e o Laurício machucaram e o seu Daltro me levou. Então, aos 18 anos eu fiz... Lá tu era juvenil lá, né? Não, aí já é campeão gaúcho em 1969. Não. Aí já é o time principal, quem está de lateral é o Edson Madureira. Eu não joguei ainda nisso aí. O que eu participei foi desse jogo amistoso e um jogo de campeonato eu fiz parte da súmula, né, conforme o comunicado dos funcionários do Internacional no levantamento título? Que eu fiz. Não, aí no título de 69 eu posso me considerar campeão também, porque eu fiz parte de uma súmula, né? Em 60. Aí eu já era profissional. Aí eu disputava a posição com o Edson Madureira, o Laurício já tinha saído, que foi um cara que eu aprendi demais, quero mandar um abraço para Laurício, cara que me ensinou muito quando eu precisei dele, menino, a jogar como lateral. Em anos 70 veio a ser bicampeão. Aí 70, 71, 72, nós estamos mostrando ali no ano de 70 um jogo do Inter, que ele perdeu para a seleção uruguaia, né? Um daqueles jogos que foram inaugurais. Não, foi na inauguração, não foi? Que foi na inauguração, porque essas imagens antigas são mais difíceis o Edson, de se obter. aquele número 2 ali é o Edson, tá? Edson Madureira, hoje residente em Criciúma, está bem, está com saúde ainda. E aí já foi, logo em seguida, nós vamos mostrar o pôster do bicampeonato, né? Aí era o jogo, esse aí foi o jogo do que o Internacional venceu o Grêmio por 2-1. Pontes e Valmir. Na final, 2-1. Saudoso Valmir Louroso. Quando grande pessoa. Cláudio Duarte foi bicampeão, ali, em 1970. É porque assim, ó, naquela época, se a gente pegar, tu tinha tanta gente, né? E a gente, quando subiu da base, vale essa explicação, nós subimos em 11. Os 11 titulares do Júnior de 69 subiram para o profissional. Aquele pôster ali, né? Em 70. Campeão juvenil de 1970. Ali o pôster. Não, ali já é o que a gente não estava. Nós subiram. Subimos Sim. Em 70 para o profissional. Carpegiani, Escurinha, aquela turma toda. Os 11 foram para o profissional. Quase os 11 jogaram todos no time principal. Só não jogou o Celso Botega, goleiro, que tu conheces bem. Não jogou o Marco Aurélio Berg, que acabou saindo do Inter e foi jogar em Portugal, no Futebol Clube do Porto, tornando-se inclusive artista de cinema. E craque do... Hoje, se alguém dos colorados aí der um passeio por Portugal e chegar no estádio do Futebol Clube do Porto, pergunta quem foi Marco Aurélio, que eles vão lhe explicar quem é. E o tricampeonato veio em 1971, né? Aí 71 foi quando chegou o Dino Sani, quando o seu Daltro saiu, que foi nosso treinador em 70. Nós estamos mostrando o jogo do Campeonato Brasileiro. Isso, e aí veio o Dino Sani para ser o treinador e deu sequência àquela série de conquistas. Tu já estava jogando. Cláudio Duarte, tricampeão. Porque a gente, até 72, eu e o Madureira, a gente revezava muito. Porque eram características diferentes. O Edson era mais marcador, um cara de uma capacidade de colocação. E eu era muito mais força, muito mais querer ir para frente, né? 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Ali estava 1971 ali, ó. Tricampeão gaúcho. 1971. É que cada foto desses títulos, às vezes a gente pega uma foto de um título onde não era o time titular. Que é uma coisa, daqui um pouco nós vamos falar do 75, né? Nós vamos agora no último jogo. Teta. Não, sim. Mas de 75 brasileiro, o último jogo, eu e o Vacaria lesionamos e não jogamos. Aí nós jogamos o campeonato inteiro, mas não saímos na foto. A foto é... A foto é o último jogo. O último jogo. Sim, ali mais um título do Internacional. Deve ser o tetracampeonato. Aí está o Flecha, o nosso... Isso é nos Eucaliptos. Flecha. Não, aí é Olímpico. Já Olímpico? Aonde foi... Se eu não me engano, 1-0 para o Internacional contra o Grêmio, né?
Schneider. Luiz Carlos Luiz Carlos Schneider. Schneider. É história, né? É história. Saudade daquele alemão, era gente finíssima. Um abraço para dona Regina, que deve estar em casa lá. Se estiver em casa assistindo, a gente passa grande Luiz Carlos Schneider. Tetra, campeonato internacional. E são vários, né? Depois a gente já vem com outro aí em seguida. Cláudio Duarte foi octacampeão. Olha lá o Claudio Miro fazendo. Gaúcho junto com o Valdomiro, os dois. Sensacional. Grande. Claudio Miro e Strais Ferreira. Grande. Para mim, o maior centroavante da história do Inter. Para mim também. Capacidade que tinha de proteção, de estabilidade, pé direito, pé esquerdo, velocidade, controle. Muito bom. Daqui a pouco nós vamos para o pôster para contar a história aí de Cláudio Duarte. Mas a gente aproveita e já conta até dos outros que fica bom também. Não, a gente está contando de todos, né? A gente já aumentou aqui, ó, 1960. Agora já é 7-2, viu? 7-2. Porque ali já é o time que estava se organizando para... A Cláudio Duarte está ali, ó. Sim, senhor. Estou ali entre o Schneider e o Figueroa. Agora 100% garantido que participa de todas as fases. À direita ali, o grande Bibiano de la Sena Pontes. Mora em Taquari hoje também, nosso parceirão agora até hoje. Nós vamos para o Penta aí. Vamos para o Penta, lembranças do Penta. Prepara-se Valdomiro, correu para a bola, bateu para a boca do gol, empurrado o jogador Raul Santos, ficou a bola para Paulo César, tirou para a boca do gol, defende Naison Pontes outra vez para escanteio. Houve empurrão ou pelo menos resvalou alguém ali naquele barro, Lazier. Exato, Pedro. Tem muita gente dentro do campo que está invadindo, hein? Atenção, correu para a bola, Valdomiro bateu na direção de Escurinho, pulou, cabeceou para o gol, cabeceou, Jair, gol! Internacional, golpe de cabeça de Escurinho para a boca do gol. Deixa aí. Grande pé esquerdo. Pé esquerdo. Esse foi um jogo contra o Gaúcho, o de Passo Fundo, no Beira-Rio. Ali o título, né? Lá. Mais um título conquistado. E já vamos para outro título aí a seguir, né? O Hexa campeonato. O Hexa foi a decisão de 74, que eu sempre falo aos amigos, melhor produção de um time nessa década onde o Inter teve, foi o time dos anos 70, tá? Não foi nem 7-5, 7-6, foi 7-4. 7-4 foi 100%. Campeão gaúcho, vencendo todos os jogos. Não é invicto, não. É vencendo todos os jogos. 74, 7-4. Campeão. Já vamos para mais outro título aí. Já era. O centroavante ali era o Sérgio Lima, lembra que tinha vindo do América? Agora pro Hepta, né? Olha aquele chute lá, ó. Olha lá. Tu não vai acreditar, mas aquele lá sou eu. Eu sei. Nós conversamos antes. Forte. Quem deu aquele canudo, hein? Tu tinha força, tu tinha força. Era a bola sobrava ali forte, tinha força. Não tinha jeito, tinha força. Tinha força. Hepta, campeão, Cláudio Duarte. Então, lá já vamos ver o pôster aí para nós poder fazer a homenagem como treinador também, né? Vai tranquilo. Nessa época já era juvenil. Olha, já estava o Ademir, olha o Valdomiro chegando e o Flávio entrando na área. Lá vai ele e o Escurinho. Olha o cruzamento. Aí sobrou pro Flávio, ele vira. Igual. Agora vamos ver o pôster e já vamos lá para vários títulos, ó. Sport 1975. E nós vamos agora para o Campeonato Brasileiro, né? Não, tem o 7-6 ainda? Não, nós vamos agora já por ordem de ano. Ah, tá. Não, esse é o Valdomiro contra o Cruzeiro sofrendo a falta, que o Cruzeiro reclama até hoje que não foi. Sim. O pessoal do Cruzeiro até hoje disse que não foi falta. Não, eles fizeram uma bagunça depois. Ele empurrou, Gol do Figueroa, né? Gol do Figueroa. E logo já vamos ver o pôster. E o Figueroa pegando o reflexo da janela do Bar 1, da arquibancada, que à tarde o sol passava pela janela e dava na marca do pênalti ali. Aí falaram que era iluminado, né? Depois já vamos para... Não, mas até que era mesmo, né? O Figueroa era o rei da noite. Também. E esse aí vale duas lembranças aí. E primeiro, quem está lá do lado do Manga é o Valdir, o lateral direito, inesquecível, gente finíssima, jogava no São José, o Inter contratou, convivemos juntos durante 3, 4 anos juntos no Internacional.
né? E toda vez que precisou, ele entrou e deu conta do recado. Nesse jogo aí, ele foi uma maravilha, jogou muito bem. E vamos ao Octa, né? Tem o Octa agora também. Olha, o Octa campeão. Isso foi um jogo bem disputado ali, onde o Internacional venceu, né, a partida por 2-0 o Grêmio. É isso, Cláudio? Isso. Olha, Lula. E aí foi um título que nunca mais foi alcançado aqui no Sul. Grêmio, né? Hoje em dia fica muito difícil ter essa sequência, né? Mas vale um registro para o torcedor. Essa sequência de 8 títulos e os 2 brasileiros só aconteceram porque, como ganhava o campeonato estadual, a direção do clube não mudava todo o time. Naquela época era normal, perdeu, muda todo o time. O Grêmio mudava todo ano. Se o Grêmio tivesse mantido o time de qualquer um desses anos e melhorasse, tá, para a próxima competição, faria um grande time também. E o Inter só buscava 1 ou 2 para melhorar, pontuava onde é que precisava. E vamos agora para o brasileiro, né? Essa foto ali está muito legal, aquela foto com as taças todas. Aquela ali, ó. Essa aí tá muito legal. Aí, né? Muito legal. A história, né? 8 títulos que foi. E ali tá você e o Cláudio e o Valdomiro que tem 8. Como diz o outro, ali tá o bando todo ali. Tá o bando todo. Da década de 70. Né? A turma de 70. Então tem mais um título aí do brasileiro. Isso. Né? Valdomiro bate a falta. Que seria o último título de Cláudio Duarte como jogador de futebol pelo Internacional. Não, eu joguei até 77, mas título, 77 não houve título. Do Grêmio. Houve? Não, sim, aí só teve o do outro lado. O Yura veio aqui, nós já homenageamos ele. Passarinho? Grande Passarinho. Nós homenageamos ele. Foi um amigão também. Essa carreira da gente, ela nos dá muitos conhecidos e alguns amigos. E o Yura faz parte dessa lista dos amigos. Yura, grande Yura, gente boa. Então tá aí o título, né? 76. O último título de 76 que termina a história, né, como jogador de futebol, que a gente mostra os títulos aqui, né? Sim. O que fica mais na história, querendo ou não, é os títulos, né, Cláudio Duarte? O futebol, ele tem uma máxima, né? Todo mundo só conta os títulos. Ou seja, os tombos que a gente levou e que levantou-se para buscar uma recuperação, pouca gente nota. Nós vamos para os comerciais e voltamos com a última homenagem a Cláudio Duarte como treinador. Vamos aos comerciais. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Voltamos a um bloco de destaque no programa, a homenagem a Cláudio Duarte como treinador, né? Vamos novamente mostrar o primeiro título de Cláudio Duarte como treinador em 1978. Vamos mostrar o título obtido por ele e vai contar a história desse primeiro título novamente, Cláudio Duarte. Esse jogo aí, se ele não tivesse vencedor, teria um novo jogo ainda, teria um jogo para o desempate mesmo, né? Mas pela campanha, a vitória do Internacional nesse jogo fez com que ele saísse lá do Estádio Olímpico campeão. Num jogo onde o time do Grêmio, sinceramente, era superior mesmo, né? E essa consciência de ter que enfrentar um time na época superior, com o Tele Santana, fez com que a doação dos atletas fosse grandiosa. Então foi uma atuação de garra, de participação e todo mundo respeitando o adversário. Tinha um ótimo grupo unido. Tinha uma gurizada, sabe? Esse foi aquele famoso jogo que o Beliato, que era o zagueiro que tinha havido o do Náutico, tinha sido dispensado na quinta-feira. Aí como teve o jogo domingo, o Larry e o André Luiz, um foi expulso e o outro se lesionou e não poderiam jogar. E aí nós largamos atrás do Beliato, ele estava passando Florianópolis, quando a Polícia Federal prendeu ele e o carro dele mandou de volta para ele jogar no domingo, porque não tinha outro. Em 79, tu foi campeão pelo Internacional como supervisor. Como supervisor técnico, que era a profissão que eu tinha, né? Ali, veja, ali... Não, ali foi do período, essa foto é do período que eu era treinador. Né? Sim. Aí depois eu saí... Foi a transição, né? Aí quando eu saí, foi quase na metade do ano de 77, veio o senhor Zé Duarte de São Paulo. E aí foi como supervisor. E aí como supervisor técnico... Em 79. O seu Zé não aguentou o tirão, né? E o seu Enio Andrade aí sim veio e comandou esse time, foi o grande... líder dessa equipe. Eu era supervisor técnico. Eu era supervisor técnico, que era o cargo que eu tinha negociado com o Internacional quando eu passei a ser o treinador. Sim, então é isso aí. Nós estamos lembrando aí o título do Internacional, campeão brasileiro invicto. O famoso Príncipe Jajá ali, lembra dele? Príncipe Jajá. Quem não lembra, né? Quem não lembra do Príncipe Jajá? Esse aí foi o título. O Jair Fala Carioca até hoje, ele morou 2 anos no Rio, de 1 ano até os 3. E ele fala carioca até hoje, o Jajá, o Príncipe. O pai dele jogava no Vasco. Né? O Laerte, terceiro, jogava muito. Nós vamos ver ali o pôster em seguida e logo já vamos para mais outro título de Cláudio Duarte. Esse foi um jogão. Inter e Vasco, né, cara? E agora nós já vamos para outro título de campeão gaúcho, 1981. Vamos ver ali em seguida. 81 foi um ano pesado. Um ano pesado porque o Inter já passou a ter dificuldade, né? Aí na decisão, o Silvinho, o famoso Mancha Negra, ele disse que chutou no gol. Até hoje tem gente que acha que ele quis cruzar. Eu acho que ele chutou no gol. Não, eu acho que ele chutou mesmo, ele batia forte. E foi uma vitória do Internacional, né? Foi uma vitória. Vitória. Foi um empate, né? E um jogo que, para mim, tornou-se importantíssimo, porque no Grêmio, naquela época, o treinador era o seu Enio Andrade. Seu Enio. E a gente, nós todos jovens daquela época, nós nos inspirávamos nele, né, cara? Sim. A gente tinha um respeito, tinha um carinho pelo seu Enio. E nós vamos ver o ganhar do seu Enio é outra coisa, né, cara? Cláudio Duarte não está aí como técnico, mas foi técnico. E nós vamos para outro título, né? Esse foi o de 81 que... O primeiro título pelo Grêmio, quando foi? O do Grêmio foi o 8-9 também. 8-9. Estão mostrando o Ademir Maria no gol de novo. Ademir Maria fechando o gol lá. Até o 0-0, né? Lá. Campeonato Gaúcho, novamente estão mostrando aí. E o Cláudio Duarte, o que tem a dizer do Ademir Maria como goleiro? Olha, cara, eu sempre digo que não interessa a capacidade e aquilo que tu conseguiu doar, mas tu doou de coração. Era o que se tu trabalhar, porque tu é pago é para fazer o trabalho direito, cara. Então vai lá, trabalha, treina, te esforça, respeite os companheiros, respeite o adversário. Né? E isso aí a gente da época tinha. Muito. Tu sabe disso. Todo mundo se dedicava. E esse foi o título do Grêmio em 89. Nesse jogo aí, a gente ia respeitar muito o time do Internacional pela condição que o seu treinador tinha, que era o Cláudio.
de montar essa equipe aí toda. Olha lá. O Claudião ali. Era bonitinho, né, cara? Cabeludo. Não, eu era ajeitadinho, né? Pela Copa do Brasil, né? Agora eu tô um caco, mas eu era ajeitado. Campeão pela Copa do Brasil, 1989. O primeiro gol Grêmio. do Assis. E depois, novamente, depois nós temos o escanteio e aí o Mazzaropi foi dar um soco na bola e a bola, em vez de ir para lá, ela veio para cá. O Mazzaropi foi homenageado aqui, a gente não mostrou esse gol. Aí. Não, mas tem que mostrar para ele, claro, mostra, esse cara. Gol foi, olha que foi o Cuca ali, logo em seguida. Cuca. Olha, ó, Cláudio Duarte. Essa história da Copa do Brasil jogo tem pelo uma história Grêmio. que hoje tu não tem tempo, mas num próximo sim, programa eu te conversa. conto. E logo veio mais um título, né? Foi desse posto que nós mostramos aí. Campeão gaúcho de 1991 pelo Internacional, né, Cláudio? 91. 91 foram 3 Grenais. E esse aí foi um dos Grenais. Aí o Cuca já estava jogando empate. no Internacional, tu imagina? 91 já estava Internacional. Aí o Cuca estava jogou nesse jogo. E o Grêmio foi, e o Internacional, né, foi campeão. Aí foi já campeão. Foi treinando o Inter, Isso. 1991. Tá ali, ó. Mais um título na Fernandes. história de Fernandes no gol. Cláudio Duarte. Né? Tinha um time aí. Tinha um Esse time muito time bom, foi sim. aquele das pressas, sabe? Aquele que tu monta rápido. O que né, tem? Nada. Então, para quem não tem nada, Mas dizem que arrecada. Montou um bom time aí. Não, aí acabou tudo certo porque uma gurizada, se tu olhar, tem uma gurizada. Tem o Simão, tem o Júlio, tem toda uma gurizada nesse time aí. Eu posso dizer que nas histórias de todos os gauchãos, eu acho que quem representa melhor o gauchão é Cláudio Duarte, hein? É que eu trabalhei mais aqui também, né, cara? Sim. E aí tu fica nessa, né? Porque tu acaba adquirindo, mesmo que não queira, tu acaba adquirindo rótulo. Sim. Assim como o Celso Rotti tem o rótulo de que quando tá ruim chama, eu tinha uma época que era eu, quer dizer, tá ruim, chama. Quer dizer, a gente só pegava os cacos. Em 94 foi chamado Todo de novo. caco e tinha que remontar, tinha que remendar, tinha que fazer time sem dinheiro, tinha que fazer time para enfrentar os outros dessa forma. Então, rótulos que a gente acaba tendo no corpo, né? De que, tá ruim, chama o fulano. Aí um vira apagador de incêndio, o outro é não sei o quê. Mas em 94 foi campeão de novo. Não, né? sim. De novo, sim, campeão aí em gaúcho. 94 foi naquele campeonato em que jogava brasileiro de manhã e gauchão de tarde. E tu tinha uma característica muito boa, tu dava umas condições para os meninos que subiam. Isso é um detalhe que tu boa. lembrasses, tá? Eu, na minha carreira como treinador, se eu nominar os guris que eu peguei de base para botar em cima desde o começo como treinador, tem gente que vocês não imaginam. O Neto, com 16 anos, eu coloquei no time principal do Guarani. E ele, esses dias, num programa da Bandeirante, disse isso. Eu comecei com o professor Claudião em Campinas, em 83, eu tinha 16 anos. Não feitos, tinha 15 e faltavam uns 10 dias para ele fazer o 16. Então tem uma lista, né? Quais os outros times que tu treinou, assim? Cara, a gente acaba rodando pelo mundo, né? Citando alguns, assim. Eu digo sempre que aqui no Sul, a dupla, o Juventude. Eu trabalhei gratuitamente no Brasil de Pelotas, quando do acidente. Sim. Eu tive em 84, eu vim, não lembro da onde, e o presidente do esportivo era meu amigão, e ele pediu para eu ir lá ver se eu não podia colaborar para reorganizar, fui lá, quer dizer, eu sempre fui meio assim ou tem um grande trabalho para ser feito, ou daqui um pouco eu posso colaborar de alguma forma, né? Então eu fiz muito isso. No estado do Paraná? No Paraná eu trabalhei nos 4 da cidade que viraram 5 depois. Eu trabalhei no Colorado e no Pinheiros, que se juntaram e formaram o Paraná Clube, que eu trabalhei também. Trabalhei no Atlético Paranaense e trabalhei no Curitiba. Tanto que eu digo sempre aos amigos, Curitiba é a minha segunda casa, porque eu conheço todo mundo lá. Fiz amigos que eu tenho até hoje, maravilhosos. Uma cidade bacana, sabe? Então tem uma história, né? Eu tive no Avaí, eu tive no Criciúma, eu tive no Fluminense. E eu trabalhei fora, eu fui para aquele mundo árabe, onde o Cristiano Ronaldo hoje joga. Lá também, né? Eu fui treinador do Al Nassr 2 vezes de um ano cada uma, fui campeão da Copa do Rei lá.
Tenho fotos maravilhosas. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 1 ano em 90, aí voltei para cá, treinei o Inter 91, fui campeão e voltei para lá 92 para fazer mais 1 ano. Lá no Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isso aí. E É. treinou algum time lá de São Paulo? São Paulo eu treinei o da capital, o Juventus. Nos clubes grandes eu nunca tive chance, treinei o Guarani de Campinas. Foi quando eu lancei o Neto, Júlio César, o zagueiro, começou comigo lá eu também. E o bacana é quando tu encontra esses caras e eles reconhecem isso. Tu não fala isso. Eles dizem, poxa, o senhor que me colocou... O Júlio estava tirado lá, 18 anos, volante, dizendo que ele era lerdo, que ele era isso, que ele era aquilo. Conversei com ele, vi, digo, quem sabe zagueirão. Aí fiz uma zaga ruim, era Júlio César e o Gotardo. 2 meninos com 18 anos. É? O próprio Mauro Galvão sabe disso, o André, o Larry sabe disso. Mauro foi dispensado pelo Grêmio na base e tinha 16 anos. Meses depois ele foi treinar no Inter, foi aprovado, jogou as primeiras partidas no profissional comigo, aos 17 anos, e com o seu ele foi tricampeão brasileiro invicto, com 17. Então, é uma característica que cada treinador, eu nunca tive aquela de não gosto de treinar veterano, guri. Não, me diz o que tu tem e eu vejo o que eu faço. Teve uma vez no Inter, eu não sei se tu lembra, Ademir, que eu fui chamado às pressas, que estava em crise também, porque só me chamavam quando tinha crise. Aí eu vim para a crise e chegou na crise, era 6, 7 meses de salário atrasado. 91? Não. 94. 94. E aí os jogadores não tínhamos que... sem dinheiro não dá. E eu disse, olha, eu como ex-presidente do sindicato de vocês, eu dou razão. Quem não quiser jogar porque está com o salário atrasado, levanta e vai para aquele canto ali do vestiário. E 14 levantaram, que não queriam jogar com o salário da forma como estava. Eu entreguei os 14 para a direção do clube, saí dali, fui no campo de treinamento da base e convoquei 12 júnior juvenis. Leandro Machado, Paulinho, Jairo, Nego Márcio, e aí foi indo, 12. Tirei 14 e meia hora depois agreguei 12 do juvenil. E conseguimos ser campeão de 94 e revelando Paulinho Cavalhada, toda aquela turma toda. Por quê? Foi porque eu quis? Não, é porque eu precisei. Às vezes a necessidade te obriga a ter a coragem de correr o risco com os meninos que tu acha bom. O brabo é quando tu não tem a coragem para isso. Para fazer isso. Para fazer. Sempre quando precisou, eu disse, vai me dar jogador bom, experiente, que tenha condição lá em cima já? Tem dinheiro para isso? Não tem. Então tá, então deixa eu fazer do meu jeito. E eu fiz isso em 78, se eu somar todos aqui. Em 78 eu fiz, João Carlos subiu comigo, eu colocava Roberto Fertensheifer, e aí vai indo. Aí eu trouxe o Hermes de Curitiba, que estava se aposentando. Aí eu trouxe o Tabajara, que todo mundo dizia que já era ex-atleta. E formamos um time em cima de uma base chamada Quarteto, que era Caçapava, Batista, Falcão e Príncipe Jajá. Não precisa mais nada. E a gente disse para eles assim, melhor meia cancha do mundo nós temos. Nesse instante, os 4 juntos, vale isso. Os outros são enfeite para dar suporte para eles. Se vocês tiverem a capacidade de entender e a humildade de reconhecer que eles são craques e que vocês têm que jogar para eles, é capaz da gente pegar uma faixa e uma taça. E o último título foi pelo Internacional. Vamos ver ele em 2003, quando eu era diretor técnico e contratamos o senhor Muricy Ramalho. 2003, o último título pelo Internacional. Campeão gaúcho. Como o diretor técnico, eu fui a São Paulo junto com um dirigente para contratar o senhor Muricy Ramalho, que veio e fez um trabalho excelente. E a história do Beira-Rio? Podemos ver aí a inauguração do Beira-Rio, que faz parte. Do Beira-Rio. Eu era juvenil em 68 e 69, né? Quando inaugurou em 69,
Eu lembro de estar sentado ali nas cadeiras que não existe mais, que era dos Paraninfo, lembra? Tinha dos Paraninfo ali que tinha umas vagas. Nós, os juvenis, a gente ia lá e sentava ali e ficava vendo o jogo junto com a torcida. Lembro que todos nós que subimos em dezembro para o profissional, estávamos ali assistindo o jogo simplesmente como torcedores. Vamos ver se a gente tem um vídeo aí para mostrar, para lembrar. Se tiver, vale a festa. Na Inglaterra, o governador, juntamente com dirigentes rubros, procedem ao corte simbólico da fita inaugural. A torcida explode. Milhares de bandeiras vermelhas trafegam no ar. A banda dos Fuzileiros Navais iniciou o espetáculo. Aquele que estava abrindo a fita ali era o engenheiro-chefe que teve o seu nome dado para o estádio. Beira-Rio é apelido. O nome é José Pinheiro Borba e ali estavam Carlos Stechman, ali estava o Heraldo Hermann, que eram os dirigentes máximos na época. Eles eram os dirigentes máximos. É. E aí é contra o Benfica, de Eusébio e tudo. Até o Eusébio estava aí. Essa é a história. Uhum. A história E foi um jogão, cara. Foi um Foi. belo jogo, A barbaridade. inauguração do Beira-Rio, né? Inauguração em 69. Foi octacampeão como atleta, foi várias vezes campeão pelo Internacional Gaúcho, foi campeão pelo Grêmio Gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Esses dias, eu até vou te confessar, mas eu tenho que ter cuidado para eu não sair da linha, tá? Sim. Eu sei que eu, para ultrapassar uma linha, eu sou o rei, então eu tenho que me cuidar. Há um tempo atrás, me fizeram uma pergunta num programa de televisão. Tá? Qual foi o título mais importante da minha vida? E eu disse para eles o seguinte, o título mais importante, para mim, é um que eu tenho comigo. E não é do futebol, porque o futebol, eu sempre fui um cara de muito sentimento naquilo que eu iria fazer. Sempre me doei ao máximo, porque era o que eu sabia, era me doar ao máximo. Então, todos os títulos foram importantes, porque eu era um profissional pago para fazer o melhor. Eu não fiz por amor a nada. Eu fiz porque era o meu trabalho. Eu tinha que fazer da melhor maneira possível e eu, além de tudo, eu botava o sentimento meu na frente. Então eu não vou nomear nunca qual título foi o mais importante, a não ser aquele que eu tenho com os meus filhos, que é de bom pai. Esse é o título que, para mim, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Os outros, foi um profissional que foi pago para fazer o melhor que pôde fazer. Como jogador e como treinador. Como jogador, como treinador e em qualquer time, porque eu também perdi. Parece que o Claudião só ganhou. Não, tomei porrada, tomei pancada. Mas nunca faltou dedicação, trabalho, seriedade e honestidade. Tem uma história que é ilesa. Não tem falta nenhuma. Não tenho rabo preso com ninguém. Com jogador, com dirigente, com treinador, com repórter, com comentarista, empresário, com ninguém. E isso eu tenho o privilégio de poder dizer. Por isso que se é que eu possa me orgulhar de algum título, né, é o título de ser um bom pai. E agora eu estou numa briga que agora que eu quero ser eleito um melhor avô. Não, Cláudio Duarte, o papo tá bom, mas nós temos que fazer aquela homenagem no final do programa. Faça. Vamos se levantar aqui, vamos Ademir Maria. Tem que levantar? Tem que se levantar. A homenagem tem que ser, cuidado só com... Tu tem certeza de que tu não vai ficar feio sendo baixinho aqui no meio do... Não, essa é a ideia. Tem que parecer bonito. Essa aqui é a homenagem, né? Nós vamos ver ali Olha lá. Na tela. Né, a homenagem a Cláudio Duarte, né? Vem, amigos, tenho o prazer de homenagear, né, Vossa Senhoria pelo comprometimento social, cultural e esportivo e com o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Cláudio, né, Duarte, né? Cláudio Roberto Pires Duarte. Cláudio Roberto Pires, Cláudio Duarte. Parece nome de artista de cinema mexicano, né, cara? Nós vamos te entregar aqui. Eu agradeço. Essa é a primeira homenagem, tem outra. O quê? Tem mais ainda? Tem. Agora o Ademir Maria vai nos ajudar aqui. Olha aí. Vamos dar a primeira do Grêmio. Vamos dar primeiro do Grêmio aqui. Como treinador. Como treinador. Ó, vamos mostrar ali para mostrar para a câmera ali, ó. Para os telespectadores verem a homenagem aqui nessa câmera ali, ó.
Cláudio Duarte, destaque do Gauchão, treinador. Pelo Grêmio, vem amigos. Né? Sei que tem um cara que vai me roubar isso aqui, cara. Mas ainda tem outra homenagem agora. Filho. Tem outra homenagem. Aqui é destaque do gaúcho, jogador e treinador. Ali, ó. Opa, olha aí, ó. Cláudio Duarte, 2. Destaque, né, do gauchão como jogador e treinador, vem amigos. Também foi pelo Campeonato Brasileiro. Que beleza, que beleza. Essa é uma homenagem de coração, né? Tá, eu agradeço. O programa Vem Amigos faz pela sua história, né? Como treinador, como jogador, como pai também, né? Que você comentou. Como diz o outro. É no todo. É tanto o presente que quando tu quiser me convidar de novo, pode convidar que eu venho, não tem problema nenhum. Essa é a idade de homenagear, né? Tanto os gremistas como o Colorado. Aqui nós não temos time no programa, né? Tanto que se vamos ver aqui o cenário, nós temos no cenário 2 camisetas do Internacional, 2 do Grêmio. A gente homenageia ex-jogadores do Inter, do Grêmio, treinadores sempre que fizeram a história pelo nosso estado. Porque não adianta nós queremos homenagear depois que morrem, né? A gente acha que o certo é homenagear em vida. Eu sei que o Internacional faz as homenagens dele, o Grêmio faz, mas nós também queremos homenagear os jogadores aqui do estado, radicados aqui no estado, que fizeram a história. E você é merecedor. Cada clube age de uma forma, né? Sim. A história nos mostra quem reconhece o trabalho dos seus profissionais, sejam eles jogadores ou funcionários. A gente sabe bem da história de cada um. Tá? E eu quero te parabenizar, ao Ademir também, porque é um gesto de grandeza reconhecer, por mais simples que tenha sido, a participação de alguém. Eu acho que a nossa obrigação como profissional é trabalhar bem, é se esforçar, é se dedicar, é se comprometer naquilo que faz e ser reconhecido por isso, independente se ele foi campeão ou não, mas se ele foi honesto, decente e trabalhou para isso, todos mereceriam sim uma homenagem. Nós queremos, está acabando o programa, nós queremos te agradecer aqui de coração. Te agradecer por estar aqui, pela tua história. Um abraço. Que nos trouxe aí para todos essa história de vencedor. Aos nossos amigos todos e muito obrigado aos torcedores dessas duas grandes... Não queria interromper, Claudio, mas acabamos com o programa e até a próxima semana. É mesmo? Sim. Feito. Então feito. Um abraço.